Olá, caros vestibulandos. Meu nome é Josias Almeida, sou professor da cadeira de Geografia, Colégio Aritz Cavalcante. E sobre a primeira fase da UES, a gente pode analisar a prova, pode chegar à seguinte conclusão. Uma prova fácil, de resolução fácil, mas que suscitou alguns aspectos no enunciado de algumas questões que podem ser ponderados, né? Então, a prova, de uma maneira geral, ela abre com a parte de Geografia do Ceará, uma questão fácil, relativamente fácil, sobre a parte de Geologia do Estado, né? Depois a gente vai para uma questão sobre hidrologia, sobre hidrografia, especificamente sobre hidrografia asiática, sobre a hidrografia da China, né? E sobre a produção de energia, uma correlação que se faz entre a hidrografia e a construção da maior usina hidrelétrica do planeta, que é de Três Gargantas, né? Então, a localização dessa hidrelétrica, em que rio ela foi construída. Depois, a questão 33, ela faz uma confusão entre limites e divisas, né, na parte do enunciado. Ela poderia suscitar algum tipo de dúvida, de acordo com alguns precedentes já de provas anteriores, né, da banca da UES. Mas uma resolução simples, né, o estado de Tocantins, né? A 34, essa questão especificamente, ela vai gerar uma polêmica muito grande. Porque, na verdade, todo o enunciado, ele converge para a gente colocar como o maior deserto do mundo a região da Antártica, né? Mas, quando ele coloca no enunciado clima árido, existe uma vinculação de clima árido ao deserto do Saara, né? Porque o clima da Antártica é um clima com características de aridez, mas é um clima classificado como polar. Então, é uma questão que suscita uma certa abordagem com cuidados, né? Para que a banca, para que o vestibular, ele procure ser mais claro nos seus enunciados, né? Porque a caracterização ela pode estar relacionada à Antártica, mas a definição, a classificação de clima árido não pode ser feita em relação à Antártica, é clima polar, com aridez, ou seja, com características de aridez, né? Bom, depois dessa questão 34, a gente tem uma questão sobre geografia urbana, questão relativamente fácil, principalmente porque em 3 dos 4 itens existe uma repetição, tá, de algumas palavras, algumas expressões que te dão uma conotação de falsas, né? Então, a questão de fácil resolução, assim como também a questão 36 faz essa insistência. A questão 36 fala sobre geopolítica, sobre a importância do setor de transporte e de comunicação, né? Nessa questão especificamente, ele repete muito a palavra, a expressão homogeneidade, né? Então também fica muito claro, fica muito fácil a resolução dessa questão. A questão 37 é uma questão sobre meio ambiente, é uma questão sobre uma catástrofe que aconteceu no início desse ano lá no Rio Grande do Sul, também uma questão atual, uma questão bem sugestiva por todos nós, trabalhamos bastante esse conteúdo. Então, uma questão também de resolução fácil e uma questão muito bem elaborada, né? A questão 38, a gente finaliza a prova da UES com a questão de demografia, né? Uma questão de crescimento demográfico, que está havendo uma descentralização do litoral em termos de contingente populacional para o interior, o que suscita, né, uma descentralização econômica, de equipamentos e serviços urbanos, o que tem gerado um crescimento percentual longe do litoral, com mais intensidade do que no litoral, que ainda concentra a maior parte da população brasileira, mas com um percentual, segundo o último recenseamento, com um percentual menor do que nas estatísticas do recenseamento anterior, ok? Então, no cômputo geral, a prova da UES da primeira fase não fugiu muito à regra, uma prova de resolução fácil. Eu acredito que o nosso aluno tenha saído muito bem, apenas com a questão 33 e 34, com algum erro de digitação, com algum erro cometido no enunciado, né, que poderia suscitar algum tipo de discussão por parte do aluno e até mesmo dúvida por parte do aluno na hora da resolução. Tirando isso, não fugiu à regra, uma prova fácil, que o nosso aluno deve ter se saído muito bem, ok? Boa sorte e vamos juntos, né, todos nós do Aridissá, juntos para a prova da segunda fase, ok? Um forte abraço para todos.